Olá, me chamo Jorge Luiz Serpa da Silva, graduando orientado pela professora doutora Nessi Matos Soares, e hoje, para o Congresso UFBA 2024, eu vou apresentar o estudo que tratou da infecção por estrongiloides estercorares e alterações das enzimas hepáticas em pacientes alcoolistas. Bom, o estrongiloides estercoralis é um parasita, um nematóide intestinal, que infecta mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo, com uma distribuição bastante heterogênea, mas com sua prevalência principalmente em regiões tropicais e subtropicais de países em desenvolvimento. E o parasita ele cursa com a capacidade de autoinfecção, uma vez que as larvas podem atingir o seu estágio infectante, o estágio filarioide, ainda no indivíduo infectado, permitindo a sua permanência no hospedeiro por décadas. É de conhecimento pela literatura que o consumo excessivo do álcool é responsável por cerca de 5% das mortes mundiais. E esse consumo excessivo induz a vulnerabilidade dessas pessoas, desses indivíduos, a diversas comorbidades de etiologia multifatorial. Ainda é conhecido que a frequência da infecção por estrongiloides estercoralis nesses pacientes alcoolistas varia em torno de 20%, podendo chegar a 40% em alcoólatras com cirrose. Bom, então o objetivo deste trabalho foi avaliar biomarcadores hepáticos e lipídicos em pacientes alcoolistas infectados pelos estrongiloides estercoralis. Esse estudo foi um caso controle, onde foram selecionados 240 pacientes alcoolistas, sendo 180 deles não infectados e 60 infectados pelos estrongiloides, de uma amostra inicial de 345 indivíduos. Como critérios de exclusão, aqueles pacientes identificados como portadores de HIV, HTLV1, hepatite B e C e em uso crônico de corticoides. Então foram selecionados aqueles pacientes que forneceram 3 amostras de fezes e realizaram todos os exames listados no estudo. Desses pacientes, então, selecionados, tinham idade entre 24 e 78 anos e estavam internados para o tratamento do alcoolismo no Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas, o CATA, pertencente às obras sociais Irmã Dulce, localizado no Largo de Roma, Cidade Baixa, Salvador, Bahia. As amostras biológicas, então, foram coletadas, onde nas fezes o diagnóstico foi realizado através dos métodos de sedimentação espontânea, Berman-Moraes e cultura em placa de agar. Bom, essa tabela nos mostra a frequência de infecção por outros enteroparasitos nos alcoolistas infectados e não infectados, onde a gente consegue perceber a frequência da infecção por Enteromax nana, onde 26 pacientes do total eram infectados, sendo 2 deles co-infectados com estrongiloides e o restante, 24 deles, não co-infectados. A gente consegue perceber também uma alta frequência de infecção pelo Bacillus onde 11 do total eram infectados, sendo 5 deles co-infectados com estrongiloides e 6 deles não co-infectados. Em relação aos biomarcadores lipídicos, essa tabela nos mostra a média de desvio padrão desses biomarcadores nos alcoolistas infectados e não infectados, e a maioria dos alcoolistas apresentou valores normais para os biomarcadores lipídicos, não havendo uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo de infectados e não infectados. Já que, para os biomarcadores hepáticos, eles mostraram perfis alterados, onde os níveis de ALT, AST e GGT apresentaram resultados acima dos valores de referência para ambos os grupos, tanto infectados quanto não infectados pelo parasito. Então, a gente percebe aqui uma diferença significativa na frequência de indivíduos que apresentaram níveis elevados de LT e nas médias dos níveis de ST, com 61,5 e 84,3 unidades por litro, entre alcoolistas infectados e não infectados, respectivamente. Os níveis de GT estavam ligeiramente mais baixos em infectados, a gente consegue perceber ali em 245,7 unidades por litro, do que em indivíduos não infectados, 322,6 unidades por litro. Entretanto, não foi observado uma diferença estatisticamente significativa para esse parâmetro. No entanto, essa próxima tabela nos mostra os níveis séricos das transaminases nos pacientes infectados pelos estrongiloides estercoralis, de acordo com a carga parasitária. Então, os níveis de ST, a gente consegue perceber que os níveis de ST foram maiores em indivíduos com carga parasitária acima de 100 larvas por grama de fezes, com 90,80 unidades por litro, em comparação aos pacientes que tiveram uma carga parasitária inferior a 10 larvas por grama de fezes, com 56,42 unidades por litro, onde foram observados resultados semelhantes para os níveis de ALT também. Bom, então entendemos que a patogênese do alcoolismo é complexa e está associada a diversas alterações orgânicas que tornam o indivíduo alcoólatra mais suscetível ao desenvolvimento de diversas comorbidades, incluindo a estrongiloidíase. E nesse estudo foi possível observar que não houve diferença estatisticamente significativa nos níveis médios de colesterol, HDL, LDL circulante e triglicerídeos em alcoolistas infectados e não infectados pelos estrongiloides. Entretanto, mais indivíduos alcoólatras não infectados apresentaram um perfil heterogênico, ou seja, a redução dos níveis de HDL, a elevação dos níveis de LDL e uma alta concentração de triglicerídeos, quando comparados com indivíduos infectados. Ainda, os níveis de LT, AST e GGT estavam alterados em pacientes alcoolistas. Entretanto, a concentração de LT e a frequência de pacientes alcoólatras com níveis de ST alterados foram menores em indivíduos infectados pelos estrongiloides. Porém, observou-se que essa alteração só ocorreu quando a carga parasitária ficou abaixo de 100 larvas por grama de fezes, enquanto uma carga parasitária acima desse valor apresentou resultados semelhantes aos de pacientes não infectados, implicando que o efeito imunomodulador do parasito na inflamação hepática e suas consequentes alterações enzimáticas podem depender da carga parasitária. Bom, então, para concluir, nesse trabalho observamos que uma alteração reduzida na concentração de ST e uma menor frequência de indivíduos com níveis elevados de LT indicam uma possível proteção contra danos hepáticos em indivíduos alcoolistas infectados pelos estrongiloides estercoralis. Muito obrigado pela atenção e finalizo aqui a apresentação.